Meu nome é Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento aqui por alguns minutos e falo sobre algum assunto não na intenção de dar respostas, mas sim de abrir janelas de perguntas. E no episódio de hoje vamos falar sobre livros. Esse ano eu li 24 livros e eu retomei a minha jornada de leitura no ano passado, onde eu peguei vários livros que ainda estavam na casa da minha mãe e eu comecei a fazer um exercício de reler esses livros e retomar algo como um hábito, porque na minha infância eu lia muito. Eu lembro que eu ia para a igreja e eu pegava a Bíblia e pensava, tá todo mundo com esse livro na mão, minha mãe me deu um livro desse, então eu vou ler para entender mais sobre a fé. Então, como na igreja que eu ia, a gente ia no culto todos os dias, eu lembro que eu lia todos os dias. E eu era uma criança muito tímida, eu não gostava de cantar na igreja. Então, eu ficava lendo ali a Bíblia. E dentro da Bíblia tem vários livros, né? E eu acho que a Bíblia não é um livro só. E tem vários gêneros literários dentro da Bíblia, né? Tem desde algo mais fantasioso até algo mais histórico. Tem partes que remetem mais à poesia, à música, tem narrativas. Então é um livro que me colocou dentro desse universo e que me preparou para as leituras que eu viria a ter posteriormente na minha vida, né? Então foi um hábito que se consolidou na infância e eu lembro que quando os professores passavam ali os livros clássicos da literatura brasileira, é algo que eu tinha muito prazer em ler, mesmo sendo muito difícil, assim. E por muitas vezes, às vezes, era até frustrante, mas o desafio de pegar a complexidade daquilo e falar, tá, agora eu consegui ler, eu consegui entender, isso trazia uma satisfação, assim, tão gostosa, e posteriormente aconteceu isso na faculdade também, que eu fiz a faculdade de psicologia, aí passavam artigos pra gente, e eu lembro que, tipo, você passar da primeira página, da segunda página e, tipo, acho que eu tô começando a entender, é uma sensação muito gostosa e é uma sensação que faz o tempo passar e o tempo voar de uma maneira densa, porque você tá envolvida ali com algo de fato, né? E a gente lê o tempo todo da mesma forma como a gente tem telas o tempo todo, porque quando a gente tá vendo um Reels, quando a gente tá vendo um TikTok, quando a gente tá vendo um vídeo, quando a gente tá vendo um carrossel com coisas escritas, a gente já está lendo, isso é uma forma de leitura. Quando a gente assiste um filme legendado, a gente já está lendo, mas a questão não é exatamente a leitura, mas sim o papel da leitura para a diminuição do tempo de tela, porque o tempo de tela é algo que eu acho que é um consenso entre a gente enquanto sociedade, que ele em excesso faz mal, a gente fica triste, a gente sente inveja, a gente sente raiva, a gente sente que o nosso tempo não foi proveitoso nem mesmo para o entretenimento, porque são tantos vídeos e tantas coisas que a gente esquece. E eu tô segurando meu cachorro nesse podcast aqui porque ele tá latindo muito, porque ele tá com mais 2 amigos aqui. Aí é o único jeito dele ficar quietinho. Mas já ele vai descer aqui. Pra quem tá vendo em vídeo, quem tá ali só no áudio, imagine um Lulu da Pomerânia branco e que tem alopécia, né? Ele não tem alguns pelinhos nele. Mas basicamente, depois que eu comecei a ler fora da tela, voltei a ler, né? Então eu comecei a ter esse hábito de ler também fora da tela. Eu sinto que o meu sono melhorou muito, porque vem de um hábito de ler antes de dormir, você ter menos tela, e a leitura é algo que te coloca num processo de introspecção, um processo de subjetividade que eu acho que tem a ver com sono. Melhorou muito a minha atenção, porque ao acompanhar palavras e você narrar essas palavras dentro da sua cabeça, exige um foco, exige uma direção do seu olhar, uma direção da sua mente, um envolvimento com aquilo que você está lendo, e melhorou muito a minha atenção e muito a minha memória também, porque eu já tenho alguns problemas de memória que são assim complexos de lidar, né? E ao mesmo tempo você lê, você às vezes recapitula, você precisa lembrar para você continuar, principalmente se estiver lendo um romance, né? Então é algo que ajuda muito. E principalmente ajudou muito o meu coração, assim, confortou muito o meu coração nos momentos de decepção, nos momentos de impasse, nos momentos de dor, e às vezes traduziu os momentos de alegria também, e muito pro meu espírito, pra minha mente também, né? Principalmente porque eu trabalho numa área criativa, que é a música e a internet, então eu sinto que isso me ajudou a pensar mais
e me inspirar mais em coisas que não estão já no digital, não estão já dentro da internet e passam por esse meio, por essa lógica do clickbait, essa lógica do algoritmo, do engajamento. Porque na maior parte das vezes aquilo que a gente está vendo é algo que já tem bons views, porque o algoritmo está entregando mais. Então às vezes a gente fica muito nivelada e muito nichada exatamente nisso, e não exatamente na ideia, na brisa, né? E eu acho que contemplar um mundo de informação que existe fora do algoritmo, fora da tela, fora das trends, fora do hype, é algo que realmente alimenta o nosso espírito e que faz com que a gente tenha acesso a coisas que talvez a internet não pudesse trazer pra gente. Porque se um dia a internet foi um lugar onde a gente navegava e baixava livros e ia atrás de músicas, hoje em dia a internet ela foi cooptada pelas vitrines de algoritmo das big techs. Então o que é mostrado pra gente acaba sendo mais uma experiência compartilhada com várias pessoas por conta da retenção, né, que é uma métrica muito importante, a métrica mais importante para os negócios das big techs e das redes sociais. Então o livro ele te traz isso. Ele te traz uma escolha genuinamente sua, porque você foi numa livraria, entrou num site, alguém te recomendou, alguém falou sobre isso, ao invés de uma escolha arbitrária do algoritmo de acordo com seus dados. Então você às vezes se exibe em um livro ao desconforto, ao pensamento crítico, ao discordar, ao ir por outro caminho, ao ir por um caminho que você não iria naturalmente pela lógica digital. Então, eu penso que hoje a gente acaba sendo regida tanto pelos algoritmos e pelo digital que voltar ao livro é uma maneira de se abstrair dessa lógica online que a gente tanto vive hoje. E principalmente conhecer histórias que só podem ser lidas, que não podem ser assistidas. Tem um livro que eu gosto muito, vou pegar ele aqui, que é o Tarântula, do Thierry Junquet, não sei como que fala, mas é o livro que inspirou o filme A Pele que Habito. E eu lembro que eu gostava muito desse filme, recomendava para as pessoas, assim, mas depois de um tempo eu pensei, será que essa história é bacana? E eu não quero dar spoilers aqui. E nisso eu fui pro livro, e lendo o livro eu percebi que era diferente do filme, mas eu só percebi que era diferente do filme depois que eu fui ver o filme novamente, porque enquanto eu li o livro eu falava, nossa, o filme é muito bom, é irado, é irado, é irado. Aí quando eu cheguei pra ver, tipo, não, eles usaram quase nada do livro, sabe? Mas o mais importante é que nesse exercício de reducionismo, por que existe algo que só pode ser lido e não pode ser assistido? Porque a estrutura do filme tem uma quebra no meio pra fazer um flashback, né? No livro você consegue ler isso alternando capítulos. E não é pra você saber que um personagem que tá no flashback também tá no tempo presente, mas aqui você lê como coisas concomitantes. Por não ter o rosto, né? Por você ter que imaginar um rosto. Aí, enfim, existem coisas que só podem ser lidas, que não podem ser assistidas. E só lendo que a gente vai saber. Hábito. Ao invés de só despejar aqui, livros é muito bom, legal, leia livros e tal, eu trouxe 12 dicas que me ajudaram no hábito de leitura esse ano e eu quero compartilhar isso com vocês e junto disso compartilhar um pouco das minhas leituras também. Primeira dica de leitura, leia antes de dormir. Você manter esse hábito de você ter um livro na sua cabeceira, é quando você vai nanar, você não liga a TV, você bota o seu celular para carregar, bota para carregar em outro cômodo, acende a sua lamparina e vai, e vai, e vai. Não ter telas vai fazer com que o seu sono venha mais rápido. Eu tenho problemas de insônia, ter um livro na cabeceira me ajudou nas noites mais difíceis. Então é algo para onde você direciona o seu olhar. Então, tipo, ler antes de dormir eu acho que resolve 2 problemas numa caixa d'água só. Então eu aconselho muito. Ande com um livro. Essa segunda dica tem a ver com a primeira, mas é um pouco mais avançada. Se você é do Kindle é mais fácil, mas pô, vai sair, vai ter um trajeto no transporte público, você ter o livro ali pra sacar, ao invés de ficar no celular, gastando 3G, gastando bateria, você lê o seu livro, o tempo passa rápido e você consegue consolidar o hábito.
E lembrando sempre, não precisa ler muito por dia. Às vezes ler uma página, meia página, isso já é o suficiente para manter o hábito. E naturalmente isso vai aumentar porque você tá gostando de fazer isso. Então andar com livro é muito bom para que você mantenha essa disciplina cotidiana, assim como ler antes de dormir. Terceira dica, você não precisa ler um livro até o final. Se você tá lendo um livro e no meio do caminho você fala, não tá legal, não tá maneiro, tá sendo um esforço, larga, não tem problema. Livro não é filme. Por quê? Porque o filme geralmente a gente vê até o final. Livro eu acho que se assemelha mais a um jogo de videogame, que se a experiência tá legal, está sendo curtida, se tudo está acontecendo da melhor maneira possível, você vai conseguir chegar até o final. E se não, não tem problema, não vai ter prova depois, não vai ter um questionário depois sobre o livro. Então, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E sobre não ler até o final, às vezes é sobre você pegar um livro sobre um assunto, igual eu fiz com o Amor Líquido do Bauman. Eu li os 2 primeiros capítulos, ou o primeiro capítulo, e era o suficiente para fazer o podcast aqui que eu queria fazer. E é isso, eu não preciso ler os outros capítulos, eu posso ler só o que eu quero. Se é um livro de não ficção, que tem vários assuntos, às vezes você lê aquele assunto que você quer e beijo, até um dia que você pode voltar nele, mas você não precisa ler até o final. Ai, meu cachorrinho. Jorginho tá agitado aqui, mas tá latindo muito. Vai ficar aqui no colo. Você não precisa de atenção plena. Às vezes a gente quer ler um livro prestando atenção em tudo, absorvendo tudo, mas nesse ponto os livros se parecem com filmes, né? Tipo, se você não entendeu uma frase, um parágrafo, uma palavra, segue o jogo, segue o jogo. Da mesma forma que a gente não vê todas as cenas com plena atenção, da mesma forma que a gente não ouve ou lê todos os diálogos com plena atenção, às vezes a gente só vai perceber detalhes de um filme na segunda vez que a gente vê um filme, e com livros é assim também. Não tem um compromisso de entender tudo, absorver tudo e compreender tudo. Não. Só segue. É o suficiente para você entender. Tem muitas palavras escritas uma depois da outra. Se você não entendeu umas que estão para trás, não precisa voltar o seu olhar. Segue, que você vai entender o suficiente. Você é uma pessoa capaz disso, sabe? E se você sentir no final do livro que você quer ler ele de novo, leia de novo, que vai ser muito mais fácil, muito mais prazerosa. E livro é sim uma arte a ser repetida, assim como música é uma arte a ser repetida, e filmes. Então, tipo, não precisa de atenção plena, não precisa sentir essa frustração. Faça as pazes com isso. Isso melhorou a minha vida e fez eu ler muito mais livros e perceber que não afetou a experiência final, e quando você relê, você vê que você absorve mais. Ler livro repetido. E agora começam as minhas indicações desse ano. A Vontade de Mudar, da Bell Hooks, foi um livro repetido que eu li. Tem episódio aqui no podcast sobre masculinidade, que é sobre esse livro, e ele é muito bom. E é isso, quando você lê um livro repetido, você absorve muito mais as coisas e consolida aquilo na sua mente. Na primeira vez, não dá pra fazer isso, ou às vezes é muito frustrante, muito mais árduo você querer absorver e consolidar tudo na primeira vez. E esse é um livro muito complexo, assim, porque tem dimensões sentimentais, dimensões de memória. Então, né, é um livro sobre masculinidade e recomendo muito. Leia livros curtos. Esse daqui é o Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que é do Paul Preciado, que é um psicanalista, ele é um homem trans, e ele é um livro de tipo 90 páginas, menos de 100 páginas. É algo que, tipo, em 3 dias, lendo no seu ritmo, você lê com muita disposição, uma sentada você lê. E é um livro que fala bastante sobre psicologia e sobre como a psicologia, a psicanálise não abarca a construção não binária e a construção trans da psique. É um livro bem denso, bem pesado, mas ele é bem pequeno. Então você garante que você vai até o final dele, assim, porque ele realmente é curto. Leiam livros curtos. E agora, leiam livros fáceis. E na maioria das vezes eu tô falando de livros fáceis por livros infantis. Esse daqui é O Pato, a Morte e a Tulipa, que é um livro infantil, ilustrado. Sério, você lê ele em 20 minutos. Mas é um livro, não deixa de ser um livro, e você vai ler ele até o final. E isso é bom para consolidar o hábito e ter o prazer de fui até o final desse livro. Então, livros fáceis. Pega um livro da sua infância e vai. Porque isso ajuda nas dinâmicas de frustração que a gente vive às vezes.
E depois de livros fáceis, vamos para quadrinhos. Leia quadrinhos. E quadrinhos, às vezes, as pessoas pensam que são livros infantis, infanto-juvenis, e não necessariamente. Por isso que eu trouxe essa adaptação em quadrinho, O Velho e o Mar, que é feita pelo Chihiro Mura, mas é a obra do Hemingway. Então é tipo, você vai ler até o final com certeza, e te traz novas dimensões, imagem, você tá consumindo a ilustração além da parte literária. Então eu acho que traz múltiplos estímulos. São leituras mais de entrada, assim, né? Tipo, que vem disso, do livro repetido, o livro curto, o livro fácil e o quadrinho, sabe? Tipo, tudo isso é muito fácil de retomar o hábito. Depois disso, leia poesia, que embora seja curto, geralmente, são coisas que têm um tempo de digestão maior. Um que eu gostei muito desse ano é o da Cristina Rioto, Guardar um Corpo com Palavras. Ela é minha amiga e é um livro que às vezes o poema são 3 frases, uma frase. Então é um livro que você lê uma coisinha ali, bota ele de lado, raciocina, rumina, se conecta com seus sentimentos, tem esse momento de introspecção, de exercício da subjetividade. Eu acho que a poesia traz muito isso. Então é uma leitura que eu já acho mais difícil e complexa, precisa de um espaçamento maior, de um hábito de leitura maior, porque você vai se conectar mais com as palavras e com o que está para além das palavras, o que está em você. Eu gosto de dizer que na poesia a gente aprende a ler a gente. Então, ó, recomendo muito. Fora isso, ler por diversão, porque eu gosto muito de ler coisas que são não ficção, acadêmicas e tudo mais. Mas são leituras mais difíceis e a gente às vezes tem esse viés utilitarista de que tudo que a gente lê precisa ser útil. Aí eu peguei para ler O Jantar Secreto, do Rafael Montes, que é um thriller que envolve jantares secretos e canibalismo. E é um livro grosso, mas o simples fato dele ser uma leitura por diversão, ler um romance não é algo que é cabeçudo e que tá no campo da não ficção, do artigo científico, do aprendizado. Isso daqui liberta sua mente. Leia romance, se divirta, se entretenha. Às vezes é só isso que a gente precisa mesmo. Leia devagar, penúltima dica. E isso vale para esse livro aqui da Geni Nunes, Descolonizando Afetos, que é um livro que tem um relato assim muito geograficamente localizado pra gente, né? Porque vai falar sobre a não monogamia e sobre a monogamia e sobre como isso é um efeito colonial no Brasil, né? Então, a gente tem uma autora indígena falando de uma perspectiva de um Brasil antes de 1500, né? E dos relatos que existem dos jesuítas observando a população brasileira original, né? Então, leia devagar, porque você não precisa ler rápido, porque são leituras densas e eu li esse livro ao longo de 3, 4 meses, 5 meses, então eu não tinha um compromisso de terminar ele. Eu tinha um compromisso de entender e às vezes eu lia 1 página, 2 páginas, anotava, conversava sobre o assunto, né? Então o livro não é algo que tem que estar apenas restrito à hora da leitura, às vezes tem que estar restrito também à hora do pensamento, né? Que é o que acontece depois da leitura. Então vale muito a pena. E a última dica, que eu acho que é a dica mais importante, leia livros com textos curtos. Pode ser livros de contos, de ensaios, poesias, mas leia livros que você vai pegar ali 2 páginas, leu, acabou, depois você vai voltar. E isso é a minha dica que volta para a primeira dica. O seu livro de cabeceira ser um livro de textos curtos, como esse Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur, que é uma autora indiana. Esse livro mescla poesia com prosa, com memórias, então são formatos de textos diferentes. E às vezes tudo que você precisa é ler 1 pagininha só, 2 pagininhas. Tipo, ler pouca coisa, algo curto, mas que vai te manter no hábito. Ler todo dia é mais importante do que ler um livro por completo, um livro inteiro. O hábito de leitura não existe só quando você finaliza um livro. Às vezes existe num texto, às vezes existe em pegar um livro seu de vários textos no meio do dia e ler ele, guardar na estante de volta e sei lá, talvez você volte a ler ele daqui a 1 ano, talvez semana que vem, você leia ele inteiro. Não dá pra saber. E é nesse ensejo, com o meu brinco caído, com essas indicações de leitura desse ano que eu mais gostei, que estão na descrição, que eu me despeço e espero que vocês tenham gostado e que ano que vem a meta não seja ler X livros, mas sim ler todo dia
ou manter o hábito de leitura, porque ler todo dia, né, nem sempre a gente consegue. Essa é a verdade. Então, mais leituras, menos telas pra gente. Agora pode descer, cachorrinho.